Suponha que esse seja o último dia da sua vida. Pelo que você quer ser lembrado? Qual o seu legado? Qual é aquela única coisa, apenas uma coisa, que as pessoas vão se lembrar de você? Como você quer contar a história da sua vida? Vai ser algo tipo, eu fiz tudo sozinho? Ou nós demos tudo que nós tínhamos e conseguimos juntos? A Race Across America é chamada de prova de ciclismo mais dura do mundo e cruza os Estados Unidos do oeste ao leste, percorrendo 3.000 milhas, 5.000 quilômetros, atravessando 12 estados, e as equipes têm até 12 dias para isso. A gente chegou aqui em Oceanside, depois de pegar a van, de pegar o motorhome, passar pela polícia, deu tudo certo. Chegaram todos os equipamentos, bicicletas, nada quebrado. E agora a gente vem para o hotel. No hotel a gente monta os carros. E na montagem de carros tem a colocação de racks, que a gente colocou os racks em cima. Agora a gente está montando a parte elétrica, os rádios. Rádio comunicador entre carros. Um mixer para ter um rádio para conversar com o ciclista de dentro do carro para fora, em cima tem um alto-falante. E aqui na minha mão tem um inversor de energia, em que a gente usa o conector do acendedor de cigarro e transforma isso em energia elétrica. Finalmente Oceanside. Depois de meses de planejamento, captação de recursos, preparação, tudo começa a se realizar de verdade. A equipe vai se conhecendo melhor e o trabalho começa imediatamente. Na montagem das bicicletas, na organização dos carros, instalação dos equipamentos que são essenciais para essa jornada, toda a equipe se envolve. O time tem 8 pessoas além do ciclista, que além da Patrícia, que é massoterapeuta e mentora do projeto, se dividem em navegadores, motoristas, mecânico, preparador físico, nutricionista e o chefe de equipe que coordena tudo. A run ainda nem começou e já nos mostra que aqui a gente vai dormir pouco e trabalhar muito. A ideia do projeto Mexerica na run surgiu em 2018, foi quando eu vim para cá pela primeira vez com outro atleta, outra equipe. E quando eu cheguei aqui, eu identifiquei que essa prova era a cara desse meu amigo. Esse projeto com Mexerica foi um projeto que eu consideraria homérico. Foram quase 10 meses de trabalho, desde da fagulha inicial, da ideia inicial que o Mário e a Patrícia tiveram. Eu já estava sabendo que ele queria ir para a Race Across America. Ele estava até com alguns outros projetos, com alguns amigos envolvidos nisso, mas não tinha dado certo, porque essa estrutura era bem complicada de ser montada. E quando eu voltei, eu já voltei com essa ideia fixa de tentar trazer ele para essa corrida. E conforme esse projeto foi crescendo, foi dando certo, uma porta foi se abrindo, outra, aí sim, aí a gente realmente conseguiu tocar para frente de forma mais segura, assumir riscos, já não eram tão grandes os riscos com relação à verba que a gente precisaria disponibilizar para a prova, então pagar a inscrição, aumentar a equipe, começar a chamar outras pessoas para compor essa equipe, e tudo foi dando muito certo. Foi realmente caminhando muito bem, o Mexerica foi cumprindo com as etapas dele também, com relação a eventos promocionais que a gente estava criando, e tudo isso foi dando muito certo e chegamos aqui. Eu comecei a participar da Race Across America em 1998, com uma dupla brasileira.
Logo na sequência, um atleta solo tentou fazer, mas não completou. Depois eu fui convidado para participar de quartetos. E aí sim, a participação em quartetos foi bem viável. Geralmente todos os quartetos terminam a prova. E nesses 20 anos eu fui convidado para outras equipes, participei em duplas, em quartetos. A gente conseguiu uma boa marca de quartetos da turma do Rio Grande do Sul, que atualmente são os recordistas brasileiros na categoria quartetos. A gente tem também o recorde de dupla brasileiro, que foi com o Galindes e com o Galvão. Então, recorde de quarteto, recorde de dupla, que eu fui chefe de equipe. E agora a gente não tem o recorde de tempo, né, do solo, mas a gente tem a marca aí de ter conseguido a Race Across America com atleta solo. Então, quarteto, dupla e solo a gente já conseguiu completar. A ideia agora é ter um octeto, né? Porque a gente em todas as categorias vai ter participado aí da Race Across America. Faltando 2 dias para a largada, a equipe trabalha nos veículos de apoio, cuidando para que cada detalhe seja antecipado. Tem que se minimizar os imprevistos que uma prova de 5.000 km vai apresentar. Enquanto uma parte do time adesiva os carros, a outra cuida de comprar tudo que será necessário nos primeiros dias da prova. Bebidas, comidas, itens de higiene, tudo para que o motorhome precise parar o mínimo possível durante o percurso. Os veículos são abastecidos com tudo que o time vai precisar. Também é hora dos navegadores estudarem a rota, porque um erro pode desclassificar o time. A Ram tem uma rota definida curva a curva e o ciclista precisa passar exatamente por todas as time stations naquela rota. Tudo é monitorado por GPS. Did vehicle inspection for this one vehicle. We inspected the bikes and the helmets, made sure that they had lights and extra lights and that the vehicle was properly signaged. Além das vistorias de segurança, hoje é um dia de briefings, reuniões de mídia, de chefe de equipe, tudo para garantir que os times causem o menor impacto nas comunidades por onde passarão e também para a segurança dos ciclistas e das equipes de apoio. Nessa hora são revisadas as regras, orientações para eventuais mudanças de rotas e como agir em caso de emergências. Aqui é uma reunião para chefes de equipe, onde a organização acaba resumindo o regulamento. Então eles escolhem os detalhes mais importantes do regulamento, se tem alguma novidade, e eles repassam para a gente repassar para a nossa equipe. Então algumas coisas importantes, como não esquecer as luzes acesas o dia inteiro, tanto nos carros como nas bicicletas, não deixar lixo nas estradas, e a preocupação com segurança, né? À noite, das 7 da noite às 7 da manhã, é o obrigatório.
Depois de 8 meses de preparação para a RAM, quando a gente não tinha nem R$2 para fazer a inscrição, a Patrícia me apresenta o mexerica e fala: e aí, vamos levar ele para a RAM? Eu falei: vamos. Como se fosse uma coisa simples, né? Bom, a gente está aqui no estacionamento, onde os carros ficam preparados para a saída. Eles começaram a chamar agora para se alinharem na reta de largada. Todos os carros vão ficar alinhados e vai largar de 1 em 1 minuto. O ciclista na frente e o carro de apoio atrás. Depois disso, a gente vai acompanhar o ciclista por alguns metros e logo a gente vai separar do ciclista por onde ele vai entrar numa ciclovia e o carro segue por uma outra via. Ele vai ter mais ou menos 35 quilômetros que ele vai pedalar sozinho e depois ele encontra com a gente para a gente começar o suporte de toda a parte de alimentação e hidratação. Finalmente a equipe está na estrada. Na primeira time station já se sente o calor absurdo do deserto e o time vai baixando a adrenalina e concentrando exclusivamente nas tarefas de cada um. O primeiro é um dia de adaptação. Ainda tem muitas milhas pela frente e o ciclista não vai parar tão cedo. A primeira noite já trouxe um dos imprevistos. A van que segue o ciclista teve um pneu furado e rodou com pneu reserva para que só de manhã o time conseguisse consertar aquele que furou. I can't shake the simplest feeling beyond the ghost. We stand on the opposite shore. Hello, Ramona. I reach through mysterious ceilings. My only hope. Qualquer problema com veículos pode ser muito sério, porque durante a noite o ciclista precisa desse acompanhamento da van o tempo inteiro por segurança. Para esse concerto, o time aproveitou a primeira parada do ciclista, 22 horas depois do início da prova. Nesse momento, a equipe também começa a sentir o sono acumulado. O corpo ainda não se adaptou aos turnos de trabalho de 12 e 6 horas de descanso. O calor de mais de 47 graus enquanto cruza o deserto é o principal inimigo do ciclista nesses primeiros dias. A equipe precisa estar atenta aos sinais de desidratação e controlar muito bem a alimentação. All in this, I stand alone. Show me where the ending goes. Honest, honestly don't. I should be the last to know. Hello, Ramona. I mistook you for a dream. The engine glows, and I guess you always seem to know. Hello, Ramona. O time já está no Utah, terceiro estado da rota, um dos pontos mais bonitos da prova, passando pelo icônico Monument Valley. Também, na hora que saiu o sol, tô tranquilo.
tá, Michi? Tá bem, mais 10 minutinhos já começa a pedalar de novo. Café aqui pros staff agora. Obrigado. Ah, você gosta de pé de investimento, é isso? Já tá aqui. Esse aqui. Você acha que a gente pôr a roda aberta, pneu tubular, só pra você subir, daí na descida a gente volta fechada. O pneu no básico é isso, é um ajuste geral que a gente dá nas bikes para ele poder continuar a jornada após o descanso dele, já com a bike limpa, ajustada, como ele pediu, da melhor forma possível. O Michi tá bem cansado. O Beto está tentando explicar para ele o que pode acontecer se ele não chegar a tempo na Storm Station. I could never settle down too far away from my hometown. A noite foi longa e agora enfrentando temperaturas próximas de 0 grau, o corpo sente muito contraste com o deserto nos dias anteriores. Para o ciclista, o sono é um dos maiores desafios. Até aqui foram mais ou menos 6 horas dormindo em 4 dias de prova. Resting on the myth of old, all of the stories I've been told. Secret places hidden well, I go now as far as I can tell. Preparando a bike para a abertura do 5º dia. Nesse 4º dia ele finalizou com 3 montanhas, com uma de 8.000 pés e a outra de 10.000 pés. Vai ter só uma horinha de descanso e já vamos abrir o 5º dia com tudo para finalizar bem. Uma coisa que é importante também é a gente nunca passar para o ciclista problemas que a gente vai tendo durante a prova. Por exemplo, ontem a Patrícia passou mal, ela teve um quadro de diarreia, vômito, então ela estava desidratada, ficou fraca e ela não participou muito das atividades porque ela não tinha condição. Em nenhum momento a gente passou isso para o atleta, para ele não se preocupar e não perder o foco. Então a rama, a prova de 12 dias, 5.000 quilômetros que vão ter problemas. São coisas imprevisíveis ou até previsíveis, mas que a gente tem que solucionar rápido. A questão é essa, aparecer um problema, qual é a solução? Não quem foi, por que foi, quando foi. Apareceu um problema, resolve, soluciona. Quanto mais rápido resolver, menos vai acumular se aparecer um segundo problema, então a gente vai resolvendo as coisas à medida que elas vão aparecendo, o mais rápido possível.
It's the fire in the rain. It's the smile within the pain. It's the logic but insane. Já nas planícies do Kansas, o ritmo segue. A equipe agora está bem adaptada e os turnos de trabalho e sono já são mais naturais para todos. A temperatura é bem mais agradável e isso aumenta o ritmo do ciclista. O importante na run é seguir avançando sempre. O que antes parecia incrivelmente longe, agora já não está tão longe assim. Os dias passam rápido e a rotina dos trabalhos torna tudo mais fácil. So many times I hear the call. It's the silence of the room. The way you turn before you bloom. Another shadow for Thank you very much. So, why do you do that? Why not? I mean, we're nice people. We like, I don't know, we like to help you guys. I mean, we love everyone. Yeah. There's not enough words to say how much we appreciate it. I don't know. So no thank problem. you so much for that. We've all got big hearts. You're like a veteran. Yes, year 5. Year 5. Year 5. Man. Year 5, year 5, year 5. I don't know where I should begin. Ooh, I don't know where I should begin. Chegar na gente, a chuva está até ajudando na questão de refrescar o corpo. A gente está atento e de olho se tiver que trocar o corta-vento, ou trocar a touca de cabeça dele, ou até emprestar o óculos ou a hidratação, alguma coisa sempre atento. Although I'm running up a hill, I feel I'm always standing still. Can't remember where I've been. I don't know where I should begin. 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 Tell me when you've had enough. When all is said and done, you still feel the fascination. You can blame it on my love. O fim da prova está se aproximando e o cansaço é evidente em todo o time. O ciclista precisa de todo o apoio e motivação para evitar que erros aconteçam e comprometam todo o trabalho até aqui. Mas é incrível o que um time comprometido e um ciclista forte podem fazer juntos. A vitória na run não é só física, é mental. Like a desert in the sun. My heart ain't heavy, it ain't heavy. You can walk and you can O desconforto, o sono, a alimentação, tudo vai ficando menos importante enquanto o time se aproxima rápido do final. O time Run Brasil vai completar a prova em 11 dias, 4 horas e 54 minutos. E a chegada em Anápolis é emocionante. A grande lição é que ninguém faz nada sozinho, e a Race Across America nunca é solo. Will you show me the way? My heart is longing for answering. 'Cause I will wait night and day. You will see in time my heart ain't heavy.